Olá, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Mais esta noite, dia 3 de dezembro. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o capítulo, ainda estamos estudando, o capítulo 1 da segunda parte do livro. Essa segunda parte trata sobre o mundo dos espíritos. E esse capítulo 1 falando especificamente sobre os espíritos. Então hoje nós vamos tratar do assunto que chama forma e ubiquidade dos espíritos. Aguardando só uns minutinhos, como de costume, para que mais amigos possam chegar, acompanhar conosco. Dos espíritos. Então aqui a Neuza Beleze, nossa amiga, sempre aí com a gente. Bem-vinda, Neuza, sempre uma das primeiras que entra, tá? Muito bem, Neuza. Joaquim Bueno, nosso amigo, muito bem-vindo. Saulo Pita, de Pitangueiras, boa noite. A Fernanda Fernandes, nossa amiga que ajuda bastante aí com a divulgação, com a publicação dos vídeos, inclusive já relembrando que nós temos o canal também do YouTube da Casa Espírita, Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, cidade de Bebedouro, São Paulo. Então, se alguém quiser ver algum vídeo anterior, temos lá também um estudo feito sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi um estudo completo também, simples, mas foi completo. E nós temos esses vídeos lá que a Fernanda disponibiliza no canal do YouTube. A Cláudia Laforga, de Toledo, o A. Camargo, que bom também com a gente hoje, boa noite. O Tiago Zanqueta de Almeida, que legal, o Tiago é um grande amigo lá da Casa Espírita Rafael Latorre. A Zuleide Carvalho, amiga lá da Bahia, Maria Antônia Casadei, a Vera Luzia, nossa amiga trabalhadora da Casa Espírita Allan Kardec. Muito legal, Lúcia Firmino, muito boa noite. A Lourdes Bonafim também, sempre aqui com a gente. A amiga Soares, boa noite, bem-vinda. Pessoal, muito bom. Vamos então, iniciando aí mais esse dia de estudos que nós realizamos todas as quintas-feiras, às 20 horas, por esta página do Face da Casa Assistencial Espírita Allan Kardec. A Denise Cecília Mariano também, outra amiga que participa sempre com a gente, chegando, boa noite. Então rogamos a Jesus, o nosso Mestre Divino, que mais esta noite nos envolva em suas bênçãos, nos envolva em sua paz, nos ajude a recebermos a inspiração do alto, todos nós, eu aqui falando com vocês, mas todos vocês também possam se sentir intuídos para receberem essa semente do Evangelho, da doutrina, que sempre vem para frutificar em nossos corações, para aumentar em nós a fé, o entendimento das leis divinas, que nós possamos aproveitar bastante mais essa oportunidade que Jesus nos concede através dos seus mensageiros do bem que estão sempre por toda parte nos auxiliando. Em nome de Jesus nós iniciamos então a nossa atividade de hoje. A nossa amiga Lana Silva também, lá do Rio de Janeiro. Muito boa noite, Lana, bem-vinda. Pessoal, então vamos lá. Nós paramos na semana passada falando sobre a questão 84,
que fala sobre o mundo normal primitivo, né, o mundo espiritual. Vamos dar uma recapitulada rapidinho, né, nesses assuntos desse tópico. Nós falamos então que os espíritos estão por toda parte, né, entre nós, também nas colônias espirituais, nas regiões de dor, de purgação, como o chamado umbral, né? Então, por toda parte estão os espíritos. Nós falamos também que o mundo dos espíritos é o principal em relação ao mundo material, porque o mundo espiritual, ele pré-existe, ou seja, quando a Terra ou os planetas foram criados, o mundo espiritual já existia, e quando os planetas materiais, né, os planetas que nós habitamos deixarem de existir, porque um dia tudo termina, né? É matéria. O dia que tudo isso virar poeira cósmica, né? O plano espiritual continua, porque ele sobrevive ao nosso mundo primitivo, principal e à nossa morada verdadeira. Falamos também que os mundos, né, espiritual e o mundo físico reagem incessantemente um sobre o outro, né? Nós somos influenciados pelos espíritos desencarnados, eles nos inspiram, nos intuem, também nos perturbam, nos obsediam, então nós temos recebemos, né, a influência deles. E também, por nossa vez, influenciamos aqueles que lá estão, né, como comentamos, de um parente que desencarna, às vezes lamentamos, a gente acaba afetando a condição dele. Uma outra coisa que é bem complicada, que a gente deve evitar, comentar sobre pessoas que já desencarnaram, é uma coisa às vezes comum, eu presencio muito isso. Pessoas que ficam falando de outros que já desencarnaram e às vezes ficam recordando episódios lamentáveis até. E isso faz com que atraia a presença daqueles de quem se falam, né? Atraia essa presença para junto deles, e é algo perigoso, porque pode sofrer uma influência aí desnecessariamente. Bom, então esse é um resumo rápido aí desse tópico que nós terminamos na semana passada, tá bom? Hoje, então, nós vamos falar sobre forma e ubiquidade dos espíritos, né? Uma palavrinha complicada que nós já vamos falar sobre ela já já. Na questão, então, 88, nós vamos partir hoje a partir da 88. Pergunta, então, Allan Kardec: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Então, os espíritos que respondem, né, dizem assim: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E aí vem a questão 88A, já vou ler na sequência porque dá continuidade aí. Ele pergunta: essa chama ou centelha tem cor? E eles respondem: tem uma coloração que para vós vai do colorido, escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então aí, interessante essa questão, né, perguntando sobre o espírito mesmo, o espírito na essência. Porque, em geral, né, nós estamos acostumados, quando nós falamos de espíritos, a gente já lembra que os médiuns videntes relatam para nós que quando eles veem um espírito, eles veem na mesma aparência daquela do corpo que a pessoa tinha na última existência. Então, por exemplo, se eu desencarnar, um médium vidente vai me ver nesta aparência que eu estou aqui hoje, né? Isso é o mais comum, não quer dizer que seja uma regra, é o mais comum. Mas aqui nesta questão, eles estão dizendo que o espírito tem a forma de uma chama, de um clarão, de uma centelha etérea. Vamos entender que eles estão falando do espírito mesmo, da essência, porque quando o médium vidente vê, ele está vendo o corpo espiritual do espírito, que em doutrina espírita nós chamamos perispírito. Foi a palavra que Allan Kardec criou para designar esse corpo espiritual. Então,
Só que nessa questão eles estão falando da essência mesmo. Se a gente pudesse ver o espírito que está ali junto do perispírito, ele seria como uma chama, como uma luz, né? Como uma centelha etérea, então, para a gente não confundir perispírito com espírito, né? É que nunca, é muito difícil, a gente não vai, o espírito está sempre com o perispírito, mesmo porque o perispírito é o que identifica o espírito, certo? Que mais? Então, por isso que a gente às vezes ouve sempre o comentário assim, é um espírito de luz, né? Porque a nossa essência é luz, nós somos seres da luz, né? E quanto mais a gente evolui, mais a luz resplandece. Por isso que a gente ouve dizer que o espírito tinha uma luz muito intensa, porque é essa luz que vem do espírito mesmo, tá? Por isso Jesus também dizia, né, deixe brilhar a vossa luz. A gente vai vendo como faz sentido as coisas, conforme os espíritos respondem com as narrativas do Evangelho, com aquilo que a gente vai aprendendo, as coisas vão se encaixando aí, né? Bom, então essa é a ideia aí da questão 88 sobre a forma do espírito, tá? Se alguém, falo sempre, tiver alguma dúvida, algum comentário, mesmo que a gente avance para a próxima questão, se quiser deixar aí o seu comentário, a sua pergunta, no próximo intervalo a gente responde. A gente tenta responder pelo menos, né? Bom, nós vamos então avançar um pouquinho agora para a questão 89, tá? Na questão 89, a pergunta é: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Vamos imaginar um espírito que está lá na colônia espiritual de nosso lar, por exemplo, a famosa, né? Será que eles demoram muito para chegar aqui, por exemplo, num ambiente nosso, numa residência, para fazer um atendimento? Então a resposta deles ele então perguntou, gasta algum tempo? A resposta é sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Olha que rápido isso, né? Velocidade, a rapidez do pensamento é maior que a velocidade da luz, né? Então, na 89A diz assim, o pensamento não é a própria alma que se transporta? E a resposta, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então fica claro que quando o espírito pensa fortemente em determinado lugar, ele deseja estar naquele lugar, dependendo, é lógico, da evolução desse espírito, né? Esse espírito vai se transportar imediatamente, rapidamente, ele chega nesse lugar, porque ele pensou, ele está. Onde está o pensamento, está a alma, porque o pensamento, então, é um atributo da alma, tá bom? Vamos ver o que a nossa amiga Célia Lombardi está dizendo aqui. Boa noite, Celinha. Essa visão de espírito, na essência, só é possível ser vista entre os espíritos puros? Puxa, uma pergunta aí para complicar, né, Célia? Difícil, hein? Porque, entenderam a pergunta que a Célia faz, né? Será que nós, em espírito, poderíamos nos ver na essência mesmo, né? Porque a gente sempre, o espírito sempre se apresenta com o corpo espiritual, né? Então a Célia está colocando, será que é possível ser vista? Lógico que entre os espíritos puros, vamos entender uma coisa. Foi até boa a pergunta da Célia para a gente tocar um pouquinho nesse assunto, né? A gente aprende, né, com a doutrina espírita que o corpo espiritual, que chama perispírito, ele, conforme o espírito avança, né, progride, vai avançando espiritualmente, vai se elevando espiritualmente, esse corpo espiritual vai se tornando cada vez menos denso, mais sutil, mais rarefeito, menos, vamos dizer, né? Porque ele não é bem uma matéria, a gente já entendeu que ele é fluídico, né? Mas menos denso ele vai se tornando cada vez mais, até quando chegar entre o espírito puro, eles dizem, né, que é como se ele não existisse mais. Não dá para a gente imaginar o que acontece na esfera dos espíritos puros, porque nós estamos muito distantes dessa realidade, né? Então a gente pode aqui pensar alguma coisa, mas nunca vamos conseguir imaginar o que se passa lá na esfera deles.
Mas, né, a pergunta da Célia, eu não ouvi, assim, não vejo muitos relatos de falar que um vê, que não seja espírito puro, né? É difícil ver o espírito na essência, né? Porque geralmente eles se mostram mesmo com a forma perispiritual, né? Mas valeu a pergunta, Celinha, muito obrigado. E a Lúcia Fermino aqui também, porque quando vou dormir, já começo a lembrar de quem já morreu. Então, Lúcia, isso aí não é é algo que você precisaria tentar ver com você mesma, né? Não é uma coisa, uma rotina isso acontecer, não é algo normal de acontecer, né? Pode ser, Lúcia, aí teria várias possibilidades para te responder, né? Mas vamos pensar uma hipótese, né? Você que vai precisar analisar bem por que isso acontece. Mas uma explicação poderia ser que você, às vezes, tem um pensamento, uma saudade, uma lembrança de tal pessoa que já desencarnou, né? E você pode, às vezes, ficar mantendo muito essa pessoa na sua mente. E quando você adormece, é muito provável que você queira ir ao encontro desse desencarnado, que nós sabemos que temos uma atividade durante o período do sono, né? O espírito se desprende do corpo e pode visitar aqueles que estão no mundo espiritual. Então, essa é uma possibilidade, teriam outras, né? Aí é bom, a partir disso que estou te dizendo, analisa se é isso ou se é outra coisa, tá? Almerinda Rodrigues, boa noite. Paulo Malerba, Tony, Sueli Pedrosa, Neide Palharini também assistindo com a gente, muito legal. A Iva Souza, boa noite. Valeu, gente. Bom, então voltando aqui na questão, né, de percorrer com a velocidade do pensamento, depende muito da evolução do espírito, né? Quanto mais ele seja evoluído, mais ele se desloca rapidamente, né? E na questão 90, só vou comentar rapidamente, eles dizem assim que o espírito também pode escolher fazer o percurso observando tudo. Porque vejam, se ele vai com a velocidade do pensamento, ele não percebeu nada, ele se transportou imediatamente. Mas se ele quiser, né, vir, por exemplo, da colônia de Nosso Lar para uma visita a um ambiente terrestre, ele pode vir observando todo o espaço por onde ele está passando, né? Acontece o fenômeno que nós chamamos da volitação, né? Para quem não está muito acostumado, o termo volitar é uma palavra usada aí para designar aquela situação que o espírito se desloca no espaço, como se ele estivesse voando, vamos dizer, né? Eu creio que até a imagem, né, que fizeram dos anjos com asas, porque anjo, nós sabemos que a asa é uma coisa simbólica, não quer dizer que os espíritos têm asas, né? Mas a ideia de anjo com asas às vezes pode ter sido até daí, porque os espíritos têm a capacidade de volitar, de se transportar pelo espaço, né, como se estivesse voando. E ele pode passar mais lentamente, acompanhando o trajeto por onde ele passa. Então, depende da opção do espírito aí, né? E quando fala que o espírito desloca com a velocidade do pensamento, imagina a rapidez, né? Então, a gente poderia pensar, mas vamos até, né, descontrair um pouco. E se ele tromba em alguma coisa, né, bate em um obstáculo, a gente sabe que o espírito está numa outra dimensão, né? Os obstáculos materiais não são problemas para ele. Tanto é que na questão número 91, o Allan Kardec pergunta assim: a matéria opõe obstáculo aos espíritos? E eles respondem: nenhum. Eles passam através de tudo: o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo. Lhes são igualmente acessíveis. Olha que interessante, nenhum obstáculo material atrapalha a passagem do espírito, nem fogo, eles não vão se queimar. Pelas águas eles atravessam, pelas paredes, né? Então, nada de material vai ser obstáculo para a passagem dos espíritos. Aí, então, tem um detalhe interessante, a gente poderia pensar, e a nossa casa, o nosso lar, né? Qual a proteção que nós temos com relação a algum espírito, então, que possa querer perturbar o nosso lar, não é? Os espíritos, então, estão com a possibilidade de entrar na nossa casa
As paredes não são obstáculo para ele, mesmo que eu feche a porta, não vai segurar a passagem dos espíritos. Seria isso então? E aí a gente pensa, né? Uma casa, em geral, quem consegue fazer isso, mantém tantos equipamentos de segurança, né? Se colocam cercas elétricas, grades, né? Todo o equipamento aí de segurança, de proteção. E nessa hora do espírito, como fica? Às vezes a pessoa está tão protegida materialmente, mas ela pode estar com a casa desguarnecida espiritualmente. Então nós aprendemos que o que coloca uma barreira para os espíritos é a oração. A oração é algo essencial para que a gente tenha em nosso lar. A casa que tem o hábito da oração por aqueles moradores da casa, que faz oração para si e para o ambiente também, aquela pessoa que tem o hábito constante, mas de uma oração sincera, de sentimentos, não aquela oração para cumprir um ritual, porque nós sabemos que não adianta eu abrir um livrinho de preces, recitar umas preces ali prontas, né? Se o meu sentimento, se o meu pensamento não acompanha aquelas palavras. Mas a casa que tem oração, a casa que tem bons pensamentos, pessoas que pensam no bem, pessoas que evitam palavras, né, que acabam sendo chulas, palavras pejorativas, de agressão. Uma casa que busca, então, manter esse respeito entre os moradores, busca ter bons pensamentos e, essencialmente, a oração rotineira, né, sempre, essa casa cria uma barreira magnética à sua volta, que os espíritos não entram. Então, isso é maravilhoso, né? A gente poderia pensar que estamos, então, desprotegidos, mas nós conseguimos ter essa proteção do lar, mesmo porque os bons espíritos estarão juntos daqueles que têm esses hábitos. E assim, onde tem os bons espíritos, temos a defesa, a proteção. Interessante isso, né? Porque aí os obstáculos materiais não impedem a passagem, mas nós colocamos outros obstáculos, né? Que são a nível aí mais espiritual. Tudo bem aí, gente? Vamos prosseguir um pouquinho, tá? Se alguém quiser aí mais alguma pergunta, mais algum comentário. Aí, a Celinha também está lembrando algo, né? Muito importante. Eu falei aqui a nível geral sobre a oração, e a Celinha está comentando sobre algo que é essencial também, né? Que é a questão do evangelho no lar. Quem não é espírita, que esteja assistindo esse vídeo, ou quem não tem o hábito, não ouviu falar, né? O evangelho no lar é algo muito importante, porque ele basicamente, em poucas palavras, né? Seria você estipular um dia e hora da semana para, por poucos minutos que seja, 10, 15 minutinhos, fazer uma oração em família. Se nem todos da família quiserem participar, ou se nenhum da família quiser participar, que seja só você que tem esse interesse, que faça sozinho, até sozinha, né? Mesmo uma pessoa pode ser feito. E aí faria uma oração inicial, leria um trecho do Evangelho, de uma mensagem, né, evangélica, de uma mensagem aí edificante, faria um comentário breve e depois encerraria. Poderia fazer uma vibração, uma oração, orar por aqueles que você julga necessário, e o encerramento. E bom seria se a família estivesse reunida aí nesse dia e hora. Então, os espíritos recomendam que se marque dia e hora. Por quê? Porque a pessoa que levar a sério isso, né, a família que levar a sério, a casa recebe a visita dos espíritos amigos que vêm para orar junto. Então, os espíritos vão designar alguns que assumirão um compromisso com aquela família. Naquele dia, naquela hora, eles estarão juntos participando daquela atividade. Então, para a gente ver como é importante esse evangelho no lar, que a Célia lembrou, agradeço muito. Obrigado, Célia, foi bom ter falado, né? Porque eu falei em oração,
mas poderia entrar em mais detalhes aí sobre o Evangelho no Lar. Maraísa Bulgarelli, muito bem-vinda, boa noite, amiga. Tudo bem, então? Nós vamos, então, avançar mais um pouquinho. Na questão número 92, Allan Kardec pergunta assim, tem os espíritos, agora que é a palavrinha aí que dá título a esse tópico, né? Tem os espíritos o dom da ubiquidade? E o Allan Kardec mesmo explica o que é essa palavra. Ele coloca ainda na pergunta, por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? E a resposta é, não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Então, essa pergunta aí, né, que fala da ubiquidade, é essa ideia se o espírito poderia dividir-se para estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, o mesmo espírito, né? E eles deixam claro que não, o espírito não se divide, por mais evoluído que ele seja, não dá para ele estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mas eles dizem algo importante, eles falam que o espírito, então, evoluído é um centro que irradia. O que seria essa questão de irradiar, né? É aquela questão de projetar o seu pensamento para outros lugares. O seu pensamento pode ser percebido em vários lugares. Aí é outra coisa. Não é o espírito que se divide, mas é o seu pensamento que é irradiado para vários lugares e vários lugares podem perceber essas intuições, esses pensamentos aí. E na questão 92 deixa bem claro, né, que depende do grau de pureza. Um exemplo para a gente imaginar bem isso, bem essa questão, é nós lembrarmos daquele que é o maior referencial para nós, que é Jesus. Vamos imaginar Jesus da sua alta esfera, de onde está Jesus, na moradia dos espíritos puros, né? Ele cuida de nós da sua morada, da onde ele se encontra. O seu pensamento irradia por toda a terra. E nós podemos sentir a intuição do seu amor, do seu envolvimento, do seu convite amoroso para a nossa transformação de vida. Então, o pensamento de Jesus, o amor de Jesus, a paz que vem do Mestre, está irradiado por toda parte. Então, Jesus é um só, mas irradia por toda parte. E é lógico que quanto menos evoluído, menor poder de irradiar tem. Mas mesmo espíritos que não estejam na elevação do Cristo, também têm possibilidade de irradiar, né, para mais lugares. Por exemplo, a gente ouve muito falar em Bezerra de Menezes, que é um trabalhador que está por toda parte. Lógico que aí também sabemos que Bezerra conta com uma equipe imensa de espíritos que trabalham em seu nome. Então, às vezes, não é o próprio Bezerra que se encontra em uma determinada localidade, mas são espíritos enviados por ele, né? Mas o pensamento dele pode estar sendo irradiado para diversos médiuns, diversas partes que podem receber, sim, o seu pensamento. E sobre essa questão de ubiquidade, né, do espírito dividir-se, a gente precisa lembrar que tem uma outra palavrinha aí no meio espírita, complicadinha também, mas que parece com isso, mas é outra coisa, que é a tal da bicorporeidade. Não sei se vocês todos já ouviram falar, trata-se bem dessa palavra no livro dos médiuns, né? Bicorporeidade, o que seria isso? O nome já diz estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas vamos ver a diferença. Vou dar um exemplo. Allan Kardec cita um exemplo de Santo Antônio de Pádua. Se vocês quiserem até pesquisar na internet, vão ver que é um fato real esse, né? Santo Antônio de Pádua, ele era um missionário, não sei se um padre, qual era
a, a incumbência dele, mas ele estava em determinada época, determinado dia, fazendo uma pregação, uma missa. Ele estava então fazendo uma missa lá na Itália, veja bem, na Itália, fazendo uma pregação. De repente, o pessoal que estava presente ali naquela cerimônia percebe que Santo Antônio de Pádua ficou praticamente prostrado, assim, ele ficou imóvel por algum tempo. E naquele mesmo momento, depois de algum tempo, foram comprovar que ele apareceu em Lisboa. Veja bem, ele foi para outro país, ele apareceu então em Portugal, né, em Lisboa. Ele foi lá para ajudar a libertar seu pai, que estava sendo condenado injustamente. Como que ele fez isso? Santo Antônio de Pádua, então, se desdobrou naquele momento da missa, como se estivesse em horário de sono do corpo. Ele afastou-se, deslocou-se, saiu do corpo em espírito e foi lá para onde o pai estava sendo condenado, e lá naquela localidade, em Lisboa, ele apareceu com o corpo espiritual materializado. É algo que é possível também. É difícil, mas é possível. Ele então conseguiu materializar-se o corpo espiritual. E aí ele se tornou visível para aquelas pessoas que lá estavam naquele julgamento. Então ele passou a ser visto em dois lugares, bicorporeidade, dois corpos ao mesmo tempo. Ele se apresentou com o corpo espiritual em Lisboa, materializado, e o corpo físico estava na Itália, naquela missa que estava sendo realizada. Ele terminou ali, conseguiu mostrar que o pai era inocente, retornou em espírito para a Itália e deu prosseguimento na missa. É um fato assim extraordinário esse, né? Mas muitos fatos semelhantes a esse nós vemos na codificação espírita, na revista espírita principalmente. Então eu só citei aqui para a gente não confundir ubiquidade, que é o espírito dividir-se em dois, que não existe, mas o espírito pode sim se mostrar em uma outra localidade com o corpo espiritual, deixando o corpo físico em outra parte. Aí seria bicorporeidade. Tudo bem aí então, pessoal? Meio complicado isso, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, discordar, deixar sua opinião também? A Denise Cecília Mariano está colocando aqui: irradiação e desdobramentos significam a mesma coisa? Então, Denise, legal sua pergunta, viu? Quando a gente fala em desdobramento, vamos imaginar que é o espírito saindo do corpo, o espírito se afastando do corpo. O desdobramento é quando a gente se desliga do corpo físico em espírito. A gente pode ficar bem próximo ao corpo, né, desdobrado, como a gente pode percorrer distâncias e deixar o corpo. Durante o sono, por exemplo, nós sabemos que a gente tem uma atividade noturna, né? A gente pode visitar parentes, a gente pode visitar uma colônia espiritual, a gente pode participar de um trabalho, alguma coisa durante a noite, pode participar de um estudo até durante a noite, de um curso, de palestras. Como também a gente pode ir brigar com aqueles desafetos, tomar satisfações, pode dar sequência aos nossos vícios. Então, cada um vai procurar aquilo que mais lhe apraz, né? Aquilo que mais lhe satisfaz. Então, é uma atividade intensa que nós temos à noite durante o sono. Mas esse desdobramento não é só à noite, pode acontecer também durante o dia. A gente pode, por algum momento de prostração do corpo, se afastar, se fazer esse desdobramento. Mas quando a gente fala, então, em irradiação, não é bem a questão do desdobramento. A irradiação somos nós projetando o nosso pensamento, né, em favor de outro. Quando a gente faz, por exemplo, uma oração por alguém, que a gente pede por uma pessoa, nós estamos irradiando, enviando boas energias, enviando bons pensamentos, enviando fluidos bons para aquela pessoa. Então existe essa diferença aí. Mas, Denise, legal, obrigado pela pergunta, viu? A Maria Antônia Casadei também pergunta aqui: Paulinho, isso só acontece quando está encarnado, né? Essa questão
isso que você fala, Maria Antônia, o que seria? Porque nós falamos tanta coisa aqui, né? O que seria? A Lúcia dizendo que deu para entender, a Denise, legal, então. Maria Antônia, só tenta, eu não peguei na hora que você perguntou, não percebi o que você se referiu. O que seria quando está encarnado? Bom, enquanto pessoal, só para esclarecer um outro detalhe, às vezes a resposta de vocês eu demoro um tempinho para ver. Eu já percebi que demora aí uns 30 segundos, 35, para que ela apareça para mim aqui, tá? Não é que eu não queira responder logo, é que às vezes demora para aparecer. Ah, tá, agora chegou aqui, o caso de Santo Antônio, né? Então, isso aí realmente, quando está encarnado, que acontece a bicorporeidade, né? Porque ele deixa corpo físico em um lugar e aparece em espírito em outro lugar. Legal, Maria Antônia? Nessa questão da bicorporeidade, é sim quando está encarnado, tá? Porque ficam dois corpos, né? O corpo físico e o corpo espiritual. Deixa eu ver aqui se dá tempo para mais uma questão. Vamos rapidamente para a gente encerrar então um assunto aqui, pessoal, porque na próxima semana nós vamos entrar mais já na escala espírita, as ordens dos espíritos, tá bom? Acho que é um assunto já mais diferente aí. Vamos então tratar agora da questão 93. Me desculpe se avançar um pouquinho só do horário, mas para a gente concluir esse tópico aqui, tá? Na questão 93, então, pergunta assim: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Então ele está perguntando, veja bem, aquela questão que falamos, do espírito em essência, né? Se aquela chama, aquele clarão, aquela luz, né? Um exemplo que eles dão para imaginarmos o espírito, se ele está envolto por alguma coisa. E a resposta é: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Isso os espíritos respondendo. Assaz vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então estão falando aqui, é lógico, né, sobre o corpo espiritual, que é um aglomerado de fluidos que reveste o espírito. O espírito então tem sempre esse aglomerado de fluido, esse corpo espiritual que o acompanha por toda parte. Então a gente tem que pensar, quando dormimos, o espírito sai do corpo com o perispírito. Quando a gente desencarna, deixamos a matéria física, né, que morreu, e seguimos com o perispírito. Quando reencarnamos, a gente vem para a reencarnação com o perispírito, que vai ser até a matriz do novo corpo. É um outro assunto bem complexo aí também, para uma outra hora, né? Então esse corpo espiritual, ele é um corpo fluídico, né? Ele é constituído de fluidos. E é uma matéria quintessenciada, né? Matéria etérea demais, né? Allan Kardec chega a usar o termo semimaterial, porque na falta de outra palavra ele usou semimaterial, porque ele quer dizer, não deixa de ser uma certa matéria. Quando a gente falou lá atrás sobre fluido cósmico universal, aquela matéria primeira, matéria original que Deus criou e que vai dar origem a todas as outras formas de matéria, então o perispírito vem dessa matéria primeira, desse fluido cósmico original. Ele é uma certa energia, uma matéria sutil, um fluido, né, que vem desse fluido cósmico universal. Por isso Allan Kardec usa o termo semimaterial. Não é bem matéria, mas não deixa de ser também um desdobramento aí da matéria, né? Então já falamos que o corpo espiritual é importante porque é através dele que se identifica o espírito, né? Quando os médios videntes vêm. E aí tem uma questão interessante também, que é a 95, para a gente encerrar aqui, que fala que esse corpo espiritual tem a forma que o espírito queira. Olha que interessante. O corpo espiritual, ele, dependendo da evolução do espírito, ele pode se modificar. Ele pode tomar outra aparência. Por isso é até comum a gente ouve, né, relatos de médiuns
que dizem que a pessoa que às vezes desencarnou, mais idosa, quando a gente se lembra daquela pessoa já com poucos movimentos, com pouca vitalidade, né, com aquele semblante já bem desgastado, o médium vidente diz às vezes que vê esse espírito na forma de idosa também, mas com vitalidade, com disposição, com uma aparência rejuvenescida. Então a gente percebe aí mudanças, né? E para a gente ter uma ideia bem, um exemplo bem prático disso, vamos nos lembrar de Emmanuel, né? Todo mundo já ouviu falar do Emmanuel. O Emmanuel, ele se apresentou para o Chico, né? E até então se apresentava, porque sabemos que Emmanuel parece que está reencarnado, né, nessa fase, mas Emmanuel se apresentava sempre com a aparência que ele teve naquela existência do senador romano Públio Lentulus, né, que viveu na época de Jesus. Então, sempre que ele aparecia para o Chico, era naquela aparência de Públio Lentulus. Tanto é que fizeram o desenho de Emmanuel com essa aparência. Mas Emmanuel, depois dessa existência, ele reencarnou como Padre Manuel da Nóbrega, que Chico nos revela isso no Pinga Fogo. Ele teve uma existência como Padre Damiano, que a gente vê esse relato no livro Renúncia, que ele nos descreve, né, sobre mais uma das suas existências. Ele também foi o escravo Nestório, naquele livro 50 anos depois, que ele também relata das suas existências, né? Então vejam bem, ele teve outras aparências depois, mas ele preferiu manter a aparência lá de trás, da época de Jesus, porque foi uma existência que marcou muito a trajetória espiritual de Emmanuel, porque ele conviveu com Cristo. Então ele preferiu manter aquela aparência, para a gente ver que senão ele teria que ter a aparência da última reencarnação que ele teve. Mas não, ele manteve aquela lá de trás, para a gente ver como que o perispírito ele é moldável, ele pode tomar novas formas aí. Bom, então assim a gente conclui esse tópico aí. Na semana seguinte, na próxima quinta, nós vamos ver então o item que chama diferentes ordens de espíritos e já entrarmos então na escala espírita, que é um assunto bastante interessante também, porque trata sobre a evolução dos espíritos, em que nível está cada espírito, até para a gente se comparar, em que posição poderíamos estar aí nessa escala espírita, né? Então isso fica para a semana que vem, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, mais alguma colocação, o nosso amigo José Alves de Toledo Neto, muito boa noite, bem-vindo, grande amigo, né? Sempre deixando seu carinho aí, muito obrigado, Zé Alves. Pessoal, então nós vamos, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, nós vamos encerrar. Quero aqui então agradecer muito a vocês pela companhia, pela participação. Eu estou assim muito feliz porque eu achei que esse livro dos Espíritos, como é mais travado, um estudo mais complexo, né? Imaginei que seria uma dificuldade para acompanhar, muita gente poderia desanimar, né, achar um estudo cansativo, mas eu estou muito feliz de ver a presença de vocês, a participação que eu gosto muito, vocês aí interagindo, né, contribuindo com as perguntas, com os comentários. Então eu desejo de coração a cada um de vocês que Deus abençoe vocês, seus lares, a sua busca espiritual, que vocês se sintam cada vez mais em paz. E continuem, meus amigos, eu acho muito importante essa nossa dedicação em conhecer essa doutrina, que realmente nos ajuda muito. Eu digo que, assim, sem doutrina espírita eu não sei o que seria de mim. Eu vejo que foi algo muito importante na minha vida. E eu rogo a Deus desde já que possa voltar num lar espírita na próxima. Lógico que não sabemos, né, os planos para cada existência, mas a gente percebe o quanto é importante termos a bênção dessa doutrina, esses esclarecimentos, essa luz na nossa vida, né? A Lauri Moreno Rufo também, muito legal, gente, muito obrigado. Uma boa noite para vocês, então. Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um, seus lares, muita paz,
Até a próxima semana. Um forte abraço a todos. Até lá.